Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem? Meu nome, para quem não me conhece, é Marco Antônio. E eu vou falar hoje sobre um monstro, um dragão terrível. E é exatamente assim que ele é pintado por todo mundo. Eu vou falar sobre inflação. Inflação não só aterrorizou o Brasil na década de 70, na década de 80, na década de 90, como a inflação, na realidade, continua sendo um dos nossos piores medos, pavores. Agora, o que é a inflação? Inflar, inchar, aumentar. Então, quando eu estou falando de inflação, o que está inchando, o que está inflando? Os preços. A definição técnica de inflação é: a inflação é um aumento generalizado dos preços. Toda vez que eu tenho um aumento generalizado dos preços, eu chamo isso de inflação. Mas então, professor, quando eu estou consumindo um produto e o preço deste produto sobe, então eu estou falando em inflação? Não disse nada disso. Eu disse para você que inflação é um aumento generalizado de preços. Às vezes acontece que você está consumindo diversas mercadorias e apenas uma delas tem um aumento no seu preço. Agora, quando eu falo aumento generalizado, não aumenta apenas aquela mercadoria que você está consumindo, aumentam todos. Não é quando nós percebemos que existe uma inflação generalizada. Quando você chega no supermercado e você repara que aumentou o preço do arroz, o preço do feijão, o preço do macarrão, o preço da carne, o preço do peixe, o preço das verduras, das frutas. Então, isto é que nós chamamos de inflação. Não é da escola da criança, dos combustíveis, do transporte, isso é inflação. Agora, inflação em si não chega a ser um mal. Não é toda economia que está em processo de expansão, que está com a sua capacidade produtiva, vamos dizer, quase a pleno emprego, tende a ter algum nível de inflação. Agora, como sempre se diz o provérbio, entre o remédio e o veneno, o que muda é a dose, é a mesma coisa. Quando a inflação está dentro de patamares civilizados, isso é indício de uma economia em plena atividade. Mas quando a inflação começa a passar desses patamares civilizados e o cidadão começa a perceber ela, não é, com uma frequência maior, ora, poxa, eu acabei de ir bem ao mercado e o que eu comprei mês passado com a mesma nota de R$100 eu não consegui comprar. Então aí nós começamos a ter uma inflação que ela se torna preocupante. Agora, vamos entender um pouco mais sobre inflação. Quais são as espécies de inflação que nós temos? Nós temos basicamente 3 espécies de inflação. São as mais famosas. A primeira espécie é a chamada inflação sobre demanda. A inflação sobre demanda é a inflação que ela é gerada pela demanda, pelos consumidores. Nós tivemos uma inflação dessa a partir de 2003, 2004, 2005. Vou explicar. E é muito simples. Veja, a economia começa a entrar num processo de expansão. Começa a contratar mais pessoas. Se eu tenho as empresas contratando mais pessoas, quer dizer que eu tenho mais trabalhadores e trabalhadoras que estão recebendo remuneração. Ora, se esses trabalhadores e trabalhadoras estão recebendo remuneração, não é? Eles começam a consumir, vão consumir mais, suas famílias vão aumentar a sua capacidade de consumo. Logicamente, não é que os comerciantes, o mercado vai perceber que o consumo está aumentando. Se está aumentando o consumo, quer dizer que está aumentando aquilo que é chamado de a demanda por produtos na economia. O comerciante, não é, que tem uma inteligência, uma sensibilidade para aquilo que está acontecendo no mercado, a tendência dele é o quê? É aproveitar este momento em que o consumo está aumentando para aumentar os preços das suas mercadorias, aumentando a sua margem de lucratividade, ou então repassando custos que vinham sufocando o seu negócio. Essa é a chamada inflação de demanda. Nós temos uma outra inflação, que é a chamada inflação, uma segunda modalidade aqui para ficar fácil o nosso entendimento, que é a chamada inflação de custos. Ora, quando nós pensamos no produtor, ele não trabalha sozinho, ele trabalha geralmente numa cadeia produtiva, não é? Tem a indústria, tem um atacadista, tem os demais fornecedores de máquinas, equipamentos, tem os fornecedores de combustíveis, que vão permitir este produtor colocar o produto à sua disposição. Ora, quando nós temos uma inflação nos custos deste produtor, a tendência dele é repassar isto para o consumidor. Vou dar um exemplo que nós estamos vivenciando nesse momento. Pode reparar, não é que o preço da energia no Brasil, elétrica, subiu.
Lógico, né? Nós temos uma crise no setor elétrico e o setor elétrico, para compensar essa crise, está aumentando, logicamente, né, a fatura da sua conta de luz. E isso não está acontecendo só na sua casa, está acontecendo para a indústria, que também consome energia elétrica, obrigando a indústria a repassar isso para o consumidor. Temos um segundo exemplo que nós estamos sentindo nesse momento, né? O aumento dos derivados de petróleo. A Petrobras S.A. está passando por uma grande crise e, logicamente, para compensar os seus déficits passados, os seus prejuízos, ela está aumentando o preço dos derivados de petróleo, da gasolina e outros produtos do diesel num país que o sistema logístico é predominantemente baseado no transporte rodoviário. Então, logicamente, que este aumento dos custos do combustível, que contamina o sistema logístico, contamina os produtos, as mercadorias que chegam até você. E, naturalmente, nós temos aí um segundo caso, que é a chamada inflação de custos. Temos uma terceira modalidade de inflação, que é a chamada inflação monetária. Inflação monetária, porque ela é gerada por uma expansão da base monetária. Marco Antônio, ó, está sendo prolixo demais. Dá para ser mais JT? Claro, e eu sempre sou. Vamos dizer o seguinte, o governo começa a emitir muito mais moeda do que tradicionalmente ele faz. E quando ele começa a emitir mais moeda, ele vai inundar o mercado com moeda. Moeda, papel, moeda metálica, o nosso precioso real de cada dia. Ora, os consumidores vão perceber que existe uma quantidade maior de moeda se movimentando no mercado. Os agentes, né, em geral, que operam no mercado. E quando o consumidor sente isso, ele começa a consumir mais. O comerciante, novamente, percebe que o consumidor está consumindo mais, a tendência é o quê? Que ele repasse os preços, que ele aumente os preços, que ele faça um repasse dos seus custos. Então aí nós temos aí uma inflação generalizada, muito parecida com a inflação de demanda, com a diferença que agora essa inflação, quem está sendo o condutor dela, não é apenas o consumidor, mas é o governo com aumento da base monetária. É por isso que ela é chamada de inflação monetária. Logicamente que uma inflação descontrolada, ela pode levar um país a forte crise econômica e a uma forte crise social, inclusive com a queda de governo, com a queda de Estado, de sistemas políticos, mudança de Constituição, turbulências, né? Assistimos isso várias vezes na história. Um caso muito dramático da história foi o caso da República de Weimar, que a hiperinflação corroeu toda a credibilidade da República de Weimar e abriu os caminhos para a ascensão do nazismo. Bom, no Brasil, nós vimos forte crise na década de 80, mas eu não vou entrar nesse detalhe nesse momento. Logicamente que o Estado, para poder fazer uma gestão da inflação, um controle da inflação, ele precisa ter índices que permitam ele medir esta inflação. Ele precisa ter índices confiáveis. E nós vamos ver alguns índices confiáveis que são utilizados tanto pelo Estado brasileiro, como pelas entidades de classe, pelos sindicatos, para saberem a quantas anda a economia brasileira, a saúde da economia brasileira. Um dos primeiros índices é o chamado Índice Geral de Preços, né? O IGP, de uma fundação muito tradicional, da Fundação Getúlio Vargas. A Fundação Getúlio Vargas, logicamente, como as demais instituições que eu vou comentar, eles têm uma cesta de produtos, uma quantidade de produtos que eles acompanham frequentemente a elevação dos preços desses produtos. E, logicamente, esses preços, essa variação dos preços, ajuda a compor esse índice, o IGP, o Índice Geral de Preços. Mas nós temos outros índices muito famosos também. Nós temos o chamado Índice de Preços ao Consumidor da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, o IPC. A Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas é uma fundação ligada à Universidade de São Paulo, muito famosa pela formação de mentes brilhantes que vão atuar no campo da economia e da administração. Então, logicamente, essa instituição criou um índice bastante confiável. Mas quando nós falamos de governo federal, ele vai se basear naqueles índices que foram estabelecidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, é uma fundação que foi criada lá na década de 30 para a década de 40 pelo presidente Getúlio Vargas. Muita gente conhece o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mas pelo censo, pelo recenseamento da população brasileira. Mas, na realidade, o IBGE tem estudos completos
sobre a nossa agricultura, sobre a nossa indústria, sobre o nosso comércio, justamente para prover o governo federal com informações sobre a evolução da economia brasileira. Então, o IBGE utiliza dois índices muito importantes. Um é o INPC que você está vendo e o outro é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o famoso IPCA. O IPCA, meu amigo, minha amiga, ele é um índice muito importante que ele é utilizado pelo Banco Central e pelo Conselho Monetário Nacional. Agora, qual a importância, né, desse IPCA para o Conselho Monetário Nacional? Qual é o papel do Conselho Monetário Nacional? Qual é o papel do Banco Central? Meu querido, minha querida, o Conselho Monetário Nacional é um órgão colegiado que é formado pelo presidente do Banco Central, pelo ministro da Fazenda e pelo ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão. Veja, o presidente do Banco Central. O Banco Central simplesmente controla e fiscaliza 3 dos 4 mercados mais importantes do sistema financeiro nacional. Ele cuida do mercado de crédito, todas as operações de crédito, o seu cartão de crédito, o financiamento do automóvel, o financiamento da casa, passa, não é, pelo Banco Central. Ele cuida do mercado monetário, que é o mercado que trata da emissão de moeda no Brasil, né? E, logicamente, ele cuida do mercado cambial, não é, que ele fiscaliza todas as operações e controla que estão relacionados à troca de moedas brasileiras, o real, por moedas estrangeiras, o dólar, o euro e assim por diante. Ora, então o Banco Central é simplesmente uma superpotência dentro da economia brasileira. O Ministério da Fazenda. O Ministério da Fazenda, ele simplesmente controla toda a economia nacional. Vou pegar apenas um dos itens dele, o Tesouro Nacional. No Ministério da Fazenda tem uma secretaria chamada Secretaria do Tesouro Nacional, que ela cuida de todo o dinheiro arrecadado pela União. E todo esse dinheiro que será utilizado para pagar obras públicas, para pagar os servidores públicos, contratos e assim por diante. Então é um dos ministérios mais importantes. E o Ministério Planejamento, Orçamento e Gestão, sem detalhar muito para a nossa conversa não ficar cansativa e meio chata, cuida simplesmente do orçamento da União, ou seja, o planejamento de gastos da União. Agora, esse Conselho Monetário Nacional, que é formado por estes 3 representantes, ele é conhecido como o órgão máximo do sistema financeiro nacional. E é este Conselho Monetário Nacional que criou e implantou no Brasil o chamado Regime de Metas de Inflação. O regime de metas de inflação é um regime que estabeleceu uma meta de inflação anual. Isso desde o ano de 2005. Estabeleceu que anualmente a inflação deve ser de aproximadamente, a meta para o ano é 4,5% ao ano. Logicamente, com uma margem de tolerância, 2 pontos para cima, 2 pontos para baixo. Ou seja, uma inflação ideal no Brasil, segundo o regime de metas de inflação do Conselho Monetário Nacional, tem que ficar no máximo, a 6,5% ao ano e no mínimo 2,5% ao ano. Ou seja, nós temos a meta de inflação 4,5% ao ano, que poderá chegar ao máximo 6,5% ao ano e deverá ficar no mínimo em 2,5% ao ano. É o chamado regime de metas de inflação. Esse regime de metas de inflação, ele tem que ser perseguido principalmente pelo Banco Central. O Banco Central tem um mecanismo que vai ser utilizado para tentar controlar a inflação. É a chamada taxa básica de juros, também conhecida, muito famosa, como taxa Selic. Então, com base nas metas de inflação, um órgão do Banco Central, chamado Comitê de Política Monetária, vai ajustar esta taxa Selic para tentar manter a inflação dentro do regime de metas da inflação. Você deve ter reparado nos últimos tempos que o governo federal aumentou o arroxo, aumentou o controle sobre os gastos públicos, inclusive está deixando de repassar recursos, justamente porque a inflação brasileira andou ultrapassando esse regime de metas de inflação, deixando o Comitê de Política Monetária muito preocupado. Se nós pegarmos o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o ano 2016, existe neste projeto uma previsão que a inflação do ano de 2015, do nosso ano, vai ficar em aproximadamente 8,12%. Meu querido, minha querida, uma inflação de 8,12% ao ano é muito. Está acima da meta máxima de inflação, que é 6,5% ao ano.
Isso já aconteceu no passado. Parece-me que neste momento, o ministro da Fazenda, que parece ser bastante linha dura, está muito preocupado e está fechando mão firme em cima disso, juntamente com a atuação do Banco Central. E a explicação é muito simples, porque nós passamos no passado pelo dragão da inflação. Só para você ter uma ideia de como isso funcionava, eu fiz questão de trazer para vocês aqui um gráfico para você dar uma olhadinha, que eu encontrei na própria internet. Não é? Veja, no ano de 1974, nós tivemos uma inflação de 17,2% ao ano. No ano de 1975, 21,2%. Repare que ela só vai aumentando. 76, 26%. 77, 32%. Em 1980, que vai marcar o início daquilo que ficou conhecida no Brasil como a década perdida, uma inflação de 53% ao ano. E no ano de 1986, nós tivemos uma inflação de 108% ao ano. Era simplesmente pavoroso. Você é jovem, não consegue saber o que é uma inflação de 108% ao ano? Então eu vou tentar te iluminar um pouco, te mostrando uma foto que, se você mostrar para o seu pai e sua mãe, eles certamente conhecem. Dê uma olhadinha nessa imagem aí. A famosa maquininha de remarcar preços, né? Essa maquininha que você está olhando, meu querido, minha querida, se tornou o símbolo da inflação no Brasil. Era um verdadeiro desespero. Chegava todo quinto dia útil, o trabalhador ou a trabalhadora recebia a sua remuneração, saía do serviço e ia correndo direto para o supermercado. Não preciso nem dizer que os supermercados eram o inferno no dia 5, 6, 7, conforme caía o quinto dia útil. Era um verdadeiro inferno. E por que todo mundo fazia isso, professor? Porque você chegava do supermercado e, logicamente, estava lá o promotor de vendas, a promotora, com essa maquininha na mão, remarcando. E eu lembro disso, eu era menino, eu lembro os meus pais, né, que chegavam no mercado, recebiam a remuneração e já corria para o mercado. E eu falava, mas pai, mãe, mas hoje, né, tudo entulhado. Lógico, porque o preço está aumentando. Naquela hora mesmo, você chegava para pegar a mercadoria e tentava tirar a mercadoria antes que o promotor reajustasse. Aí você, às vezes, quando criava amizade com ele, ele falava, olha, essa aqui eu não remarquei, essa caixa, você abria a caixa e tirava o produto de dentro. E, logicamente, que as pessoas, para tentar proteger o seu poder de compra, estocavam tudo. Eu me lembro uma vez que os meus pais, eram só 3 pessoas na casa, compraram papel higiênico para um ano. Eu falava, mas pai, papel higiênico para um ano, né? Você estocava lata de massa de tomate, leite condensado, tudo aquilo que tinha duração enorme, você comprava as toneladas e estocava. E meu pai dizia, meu filho, a gente tem que estocar, porque no mês seguinte, o que nós compramos agora não vamos conseguir comprar nem a metade. Então isso é um regime, não é, com uma inflação, não é que, apesar do Estado brasileiro não ter assumido, eu entendo, né, que aquilo foi uma hiperinflação. As pessoas começavam a deixar de utilizar o dinheiro e começavam a trocar mercadoria por mercadoria, o famoso escambo. Então esse é o drama de uma inflação. Parece que o governo brasileiro lembrou do que era isso e resolveu adotar uma mão firme. Vamos ver agora o resultado disso, tá ok? Espero que essa nossa breve conversa tenha sido um pouco esclarecedora sobre o tema inflação. Nunca mais.